te louvarei, Senhor, com todo o coração. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Me alegrarei. E sobre isso nós vamos falar hoje, ok, pessoal? Ok, mais uma vez estamos aqui. Eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração. Hoje nós temos um visitante aqui e pedimos para ele orar, para a gente começar. Sempre quando a gente começa, a gente ora. E ele lembrou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha comentado. Nós estamos aqui no centro de Toronto, quase centro de Toronto, né? Na área central de Toronto. Mas só que, infelizmente, é uma área onde existe muitas pessoas que usam drogas. Pessoas de rua, mendigo. Então tem lugar que você passa ali que dá dó. Dá dó. Fazia alguns anos que eu não passava. Quando eu passei agora no driveway, eu fiquei assustado. Tantas senhoras e senhores, né, dependente de cocaína. Então a gente vê a presença do mal. E aqui atrás do prédio também eles usam. E eu nunca tinha pensado nisso. Essa pessoa que eu vou apresentar daqui a pouco, ele pegou e falou sobre isso, né? Sobre essa área, que Deus abençoe, que Deus... Daí eu fiquei feliz, porque eu falei, pô, nós estamos aqui, então nós vamos plantar essa semente, vamos começar a plantar semente nessa região. Então vamos pedir para vocês aí, orar também por essa região que nós estamos, né? Que o Senhor possa também ter misericórdia dessas pobres almas que estão aí. Mas, anyway, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus por você estar nos dando esse tempo, né? Que é precioso para estar aqui conosco. E quero agradecer a Deus pela vida desses dois servos de Deus que estão aqui hoje. Pela nossa equipe técnica que está nos ajudando, né? Que estão ali. Então eu queria, nesse exato momento, ok? Eu queria, antes de apresentar os nossos amigos e companheiros aqui, queria pedir para você tirar 2 segundinhos agora, compartilhar, ok? Pega o nosso link, compartilhe. Às vezes você não tem o dom de evangelizar, você não sabe como, né? Às vezes você não tem tempo, você não pode. Então é só uma maneira. Ok? Uma maneira que você pode evangelizar, você pode ajudar uma pessoa. Nosso interesse aqui é de ajudar. Como eu sempre falo, ninguém aqui está ganhando dinheiro, ninguém cobra para vir aqui e nós não pagamos a ninguém para vir aqui. Então, o nosso pagamento é esse, é divulgar a palavra do Senhor, porque é um dos únicos mandamentos que ele fez, né? Ele ordenou, ide a todos e falai, né, do evangelho dele. Então nós estamos aqui para isso. Então agora você tem essa oportunidade. Pega esse link, pensa, vou mandar para quem? Manda para uma pessoa, manda para aquela outra assistindo no coração, porque hoje vai ser uma palavra muito interessante, ok? Eu vou continuar, né, caindo em si, e agora foi o pastor, nosso querido pastor Edson falou a semana passada, só que agora nós vamos fazer uma mistura e quero trazer uma palavra de desânimo, porque muitas vezes por isso que nós caímos, sabe, é por causa de um desânimo, tá bom? Nós vamos falar aqui uma palavra de esperança, e por isso que hoje nós temos aqui 2 homens de Deus, ok? Justamente para falar sobre isso. Nós estamos aqui hoje com um homem de Deus que eu conheço muito pouco. Foi o pastor Edson que me apresentou ele, ok? Mas eu tenho uma alegria muito grande de estar aí com ele aqui. Eu tenho acompanhado o trabalho dele, e eu gosto de falar isso. Eu não vou falar para exaltar, mas eu vou falar porque nós conhecemos a árvore pelo fruto, não é isso? E isso em tudo, né? Na sua vida espiritual ou na sua vida profissional, né? E essa pessoa que nós trouxemos hoje é a primeira vez que ele vai falar aqui no estúdio, mas ele foi um dos primeiros a vir orar no estúdio quando houve uma transição que eu estava sobrecarregado, e quando eu saí da televisão eu decidi, eu não sabia o que ia fazer com o estúdio. Ele foi a primeira pessoa que veio aqui e começou a orar pelo estúdio. Depois disso ele sumiu, mas ele voltou aqui agora. Sumiu do estúdio, mas não da minha vida. Ele tem me ajudado na minha vida espiritual, tem me ajudado bastante. Então o fruto dele a gente vê na vida espiritual dele,
e na vida profissional dele, né? Ele é um homem, ele não é pastor, né? Ele é um homem de negócio, ele tem o seu business e ele é bem sucedido no business, né? Então a gente mostra, né, a árvore pelo seu fruto, né? Não estamos aqui para engrandecer, mas sim para falar as qualidades das pessoas quando está segura na mão de Deus. Amém. Hoje ele não vai vir aqui para falar dele, porque todos os que eu trago aqui, primeiro ele dá o testemunho dele, né? Então ele vai vir uma outra oportunidade para falar o testemunho dele, porque ele não está sendo diferente do pastor Edson. O testemunho do pastor Edson é muito forte, não é tão forte como o do pastor Edson, mas é uma pessoa, um servo de Deus hoje, mas também experimentou do pecado, né? Também experimentou do pecado, sabe o que é pecado e se entregou a Deus, e Deus trouxe ele, tirou do pecado. E a gente vê, eu brinquei que eu falei que o pastor Edson que me apresentou ele, mas não foi, ele é meu irmão, eu conheço ele há muito tempo, e a gente vê a transformação da vida dele, do momento que ele larga tudo e pega na mão de Deus e muda a direção da vida dele, né? Desse momento para cá a gente vê a transformação dele. Eu estou tendo o privilégio de estar aqui e vejo muitos pastores, né, Daniel? Então cada um eu pego um pouquinho. E eu achei muito, muito bom o pastor David. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: uma coisa é você cair no pecado. A outra coisa é você continuar no pecado. Você viver no pecado, né? Cair, nós já caímos, né, pastor Edson? Sim. Mas a gente se levantou e saímos, né? Agora uma coisa é você cair e ficar. Então as pessoas que nós estamos trazendo são pessoas que caíram, levantaram, se lavaram e acabou. São novas pessoas, né? Então eu queria agradecer muito a Deus pela vida do Daniel Paz. Alguns conhecem ele como Daniel Kalinski, né? Mas eu queria agradecer a Deus pela vida dele. É o meu irmão do meio. E eu tenho uma alegria muito grande de estar com ele aqui hoje, Daniel. Muito obrigado por você ter vindo. Eu convidei ele a semana passada e não falei o horário, né? Fiquei assim, vamos, tal. Ele falou, vou sim, né? Daí quando foi agora, na última, ele falou, mas vai. Daí ele veio aqui, agradeço a Deus pela sua vida, Daniel. Agora vou passar a palavra. Daniel, eu queria que você se apresentasse, falasse para as nossas pessoas aí quem você é. É um prazer estar aqui. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade. E meu nome é Daniel Paz, para quem não conhece. Sou casado com eu costumo falar que é a minha melhor metade, né? Que é a Lucilene. A gente tem 2 filhos, Lucas e Felipe. E o Felipe trabalha comigo no meu negócio que a gente tem. A gente é realtor, a gente tem uma companhia de vender casas e também faz muito investimento em casas. E a gente, graças a Deus por isso, que Deus tem nos abençoado nessa área. E indo para o mais importante, que é a área do Senhor, a gente tem tido a oportunidade de trabalhar também com vários pastores e com igrejas, auxiliando desde o início da pandemia. Deus colocou no meu coração de criar um grupo e a gente tem vários pastores lá, né? Muitos pastores lá, só crescendo, né? Amém. E isso foi muito importante que o Edson falou, que tem igrejas que mais do que dobraram de tamanho no meio da pandemia, que começou na pandemia e que aumentaram, né? É triste a gente ver muitas igrejas descerem, mas a gente tem que focar, que é uma das coisas que a gente vai estar falando hoje, naquilo que nos traz esperança, né? E o que nos traz esperança é isso, né? É Deus. E quando a gente vê algumas igrejas crescendo. Amém, amém. Ok, agradeço a Deus pela sua vida, Daniel. Fico muito feliz do seu trabalho, tudo que você tem feito, onde eu ando. Tem algumas pessoas que até chamam você de pastor, né? Pastor, mas agradeço a Deus, tem sido uma bênção na nossa família, né? O desenvolvimento do Daniel. Através de Daniel, tenho conhecido grandes homens de Deus, inclusive o pastor Edson, né? Foi apresentado através de Daniel.
Acho que todos os pastores que eu tenho relacionado, eu tenho conhecido através de Daniel. Agradeço a Deus pela sua vida, muito obrigado por estar aqui conosco, Daniel. Agora, para quem não conhece, quero introduzir o nosso querido pastor Edson Torres. Amém, amém. Agradeço mais uma vez, Adriano, né, por estar aqui. Já me tornei veterano aqui, né? Já estou desde do início aqui. E hoje mais feliz por estar com o Daniel aqui, né? O Daniel é uma pessoa especial, tem sido esse elo, né, de ligação entre vários pastores, vários homens e mulheres de Deus. E assim, para a gente é muito importante isso. Para mim, especialmente, por estar aqui no Canadá há pouco tempo, né, menos de 3 anos. E quando eu cheguei aqui, eu até falava com alguém essa semana, né? Me senti muito solitário, né? Ministerialmente falando, né? E o Daniel foi um desses canais que a gente conheceu ali primeiramente na casa da Janessa, né? Acho que foi numa oração. E depois ele criou esse grupo e a gente teve uma reunião lá de pastores, né? Pelo Zoom, depois foi fisicamente a oração. E essa amizade vem crescendo e isso tem sido uma bênção para nós. Amém, né? amém. Então me alegro muito de estar aqui hoje mais uma vez e com o Daniel. Muito bom. Amém. Responsabilidade. Amém, amém. Ashley, quando o senhor foi, o primeiro dia que o senhor foi na reunião que o Daniel estava fazendo no prédio, eu estava lá presente naquela reunião. Quando ele entrou e falou, eu sempre tenho vontade, eu nem. Como a gente julga, né? A gente não pode julgar a gente. Eu peco. Hoje eu tento não julgar. Mas, falando aqui, quando o senhor entrou, eu não gostei. Eu olhei assim. Como é que pode, né, cara? Como a gente julga as pessoas, né, cara? Nós somos assim. E um grande servo de Deus. E é um dos parceiros, você e o Kevin, é um dos meus parceiros aqui da rádio. Eu agradeço a Deus, né, por permitir que vocês venham, porque eles são funcionários de Deus, né? Então, o empregado só pode ir onde o patrão permite, não? Né? Então, eu agradeço a Deus ter permitido que você venha, mas eu agradeço muito a disponibilidade que o senhor tem dado. Né? Eu sei que, nossa, hein, Daniel, né? Nessa época de pandemia, esses pastores têm que se desdobrar, né? Porque muita coisa está acontecendo. Sim. Muita coisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, ok? Hoje nós vamos começar aqui. Eu queria abrir aqui, ok? Como nós começamos, que vocês não assistiram, vocês podem ir na semana passada, sexta-feira passada, o podcast que eu tive com o pastor Edson, ok? Nós começamos esse tema, caindo em si e agora. E agora o que eu fazer? Cair em si. Cair em si como? Do erro que nós fizemos, do problema que está sobre nós, né? Sobre aquela carga que caímos em nós, de um erro, de um acerto, não importa o que for, né? Caindo em si, e agora? Daí vem o desânimo, né? Isso vem tantas coisas que não é quando você, às vezes você não tem errado, você não está errado, está tudo certo. Né? Você cai em si que você foi enganado. Você cai em si que você está com uma doença. Você cai em si que a sua esposa ou seu marido te traiu. Você cai em si, daí vem o quê? Vem um desânimo. Né? E com o desânimo vem o que? Essas memórias. Eu queria começar hoje, eu sempre dou para eles, para o pastor começar hoje, eu queria começar com uma passagem. Eu sou como esses pastores, né? Que tem tudo na cabeça, a Bíblia completa na cabeça. Eu também tenho, mas não vou fazer para não humilhar vocês. Então eu vou falar só a passagem aqui, que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Os últimos dias de Paulo. Uhum. Quem foi Paulo? Você sabe quem foi Paulo de Tarso? Um dos maiores apóstolos, dos homens que escreveu 70% da Bíblia, 60% da Bíblia. Não, Novo Testamento, né? Novo Testamento são 13 epístolas, se não me engano, 13 ou 14, ou seja, são 27 livros no Novo Testamento. Praticamente metade do Novo Testamento. E ele que trouxe o evangelho para nós, praticamente assim, né? E foi um homem assim maravilhoso. E no final da vida dele, ok? Olha só, olha para você. Você trabalha para uma companhia poderosa, rica, a sua vida inteira você dá tudo para ela. E no final da sua vida, que você sabe que está acabando, daí você olha, pede para um amigo, os seus amigos todos te abandonaram, todo mundo vazou, saiu.
Você tem que responder um tribunal, você vai sozinho. Ninguém para segurar na sua mão, ninguém lá para olhar para você. Aconteceu com quem? Com Paulo. Daí, o que acontece? Algum amigo dele vem e fala, ó, você pode mandar trazer minha túnica? Pode trazer os meus livros? Ele estava sozinho e sem os livros dele, sem a roupa dele, né, o cobertor dele. Daí ali eu vejo uma coisa, pastor. Ele começa o quê? Falar do que aconteceu, né? Aí eu não esqueci do nome do cara que tentou trapacear ele, alguma coisa assim, né? Mas daqui a pouco ele começa a falar de tudo que ele passou, mas daqui a pouco ele começa a falar o quê? Mas isso, eu agradeço a Deus, porque foi assim que eu pude evangelizar, trazer os evangelhos a todos, né? Da onde ele passou, e Deus assim me usou. Daí ele começa a engrandecer o nome de Deus, né? Ele viu, por que eu estou falando isso para você? Um grande homem, ele viu toda a dificuldade que ele passou naquele momento, né, que estava chegando ali no final da vida dele. Eu não lembro quanto tempo mais ele durou, mas depois a gente não ouve mais falar sobre ele, né? Então, ali, ele sabe que está perto do final dele, né? Ele dá uma reflexão na vida dele, mas daqui a pouco ele começa a só o quê? Só se animar. Né? Tudo que eu fiz foi pro nome do meu Senhor. Ele me usou para isso, ele me usou para levar. Então, no momento que era para ser difícil, ele tirou o desânimo de um lado e se animou em Cristo, na palavra de Deus, né? Então agora eu entrego pro pastor Edson continuar aí sobre essa nossa aí, para encorajar o nosso pessoal. Bom, vamos lá então, né? Só relembrando então um pouco do que nós falamos na sexta retrasada, na verdade. Não foi sexta passada, sexta retrasada. Desculpa. Sobre caindo em si, né? Nós falamos sobre o filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, né? Versículo 17. E nós chegamos naquela condição em que ele caiu em si, depois de toda aquela história, né? Que ele viveu, por onde ele andou, saindo de casa, né? E gastou tudo que tinha e depois... Chega naquele momento, acho que, como nós falamos aqui, que todo mundo chega, né? Cair em si. E muitas pessoas, infelizmente, acontece isso tarde demais, né? Mas com ele, graças a Deus, aconteceu em bom tempo. Ou seja, ele teve a oportunidade de cair em si em um bom tempo, entender que ele tinha, ou seja, estragado a vida dele, tinha tomado as decisões erradas, né? E por misericórdia de Deus, ele pôde cair em si. E aí nós finalizamos com o quê? O que fazer agora, né? Vários caminhos ele podia ter tomado, né? Ou seja, algumas pessoas revoltam-se e falam, não, agora eu vou me afundar mesmo nas drogas, vou me afundar mesmo em outras situações. E ele não, né? Ele falou, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então ele tomou a decisão correta e isso é louvável, né? Mas, voltando à questão então de Paulo, o que você estava falando sobre Paulo, hoje eu estava lendo sobre Paulo, capítulo 18, 19... 20, 21, acho que até 22, até 26 de Atos eu li, até 22 de Atos eu li hoje, né? Justamente falando sobre as apresentações de Paulo, como ele foi para Jerusalém, e uma coisa que me tocou muito eu lendo hoje, foram 2 despedidas que Paulo teve. 2 despedidas. A primeira vez ele disse para os irmãos, vocês não vão ver mais a minha face. Acho que o som dele está saindo aqui. Vocês não vão ver mais a minha face. Né? E aí então a Bíblia diz que eles se ajoelham todos juntos e choram e não veem mais Paulo realmente. Ele sai dali, vai para outro lugar, encontra outros irmãos e novamente os irmãos vão com ele até a praia para ele entrar no barco e os irmãos se ajoelham com ele na praia. E até pede para ele não ir. Pede para ele não ir. Mas o porquê que todo esse enredo que você está falando aí, o que me chama mais atenção é o que e o que traz esse ânimo para Paulo era o propósito que ele tinha. Porque ele foi para Jerusalém sabendo que ele ia morrer. E em Jerusalém ele fala diante do governador, diante das autoridades. Os judeus levam ele ali. As autoridades romanas dizem, não, esse homem não tem pecado nenhum. E aí então chega ali mais autoridades e ele fala diante daquelas autoridades. E o Senhor vem e fala para ele, olha, você já falou sobre mim em Jerusalém, você testemunhou sobre mim em Jerusalém. Agora importa que você testemunhe sobre mim em Roma.
E ele continua essa jornada para chegar em Roma e, como você disse, para morrer em Roma. Ou seja, que ânimo é esse? O que me chama muita atenção, que eu penso hoje, é para que eu tenha ânimo, eu preciso ter propósito. Eu preciso saber o porquê que eu estou aqui. O que eu tenho que fazer? Eu levantei hoje de manhã para quê? Sabe? Então, assim, a gente vê que as pessoas perdem o ânimo porque perdem o propósito. Porque enquanto você tem propósito, você tem ânimo para fazer. Você tem um business. Então você tem ânimo para fazer aquilo porque você tem um propósito de atingir algo, de conseguir algo. E na vida espiritual é a mesma coisa. Como você disse, a gente está sobrecarregado de pessoas que nos procuram. Ontem mesmo falava com a moça até tarde da noite, no meio da semana outra. Pessoas que não entendem mais qual é o seu propósito. E aí vem o desânimo. Para que eu vou continuar? E se a gente olhar, nada é resolvido aqui na Terra se não for primeiro determinado no céu. Daniel, aproxima um pouquinho mais. E a gente não entende esse princípio, né? E esse princípio é a base de tudo. Porque se a gente entendesse, a gente buscaria primeiro no céu para depois resolver na Terra, né? Porque é assim que é resolvido as coisas. E então o que você está falando é tão importante que eu vejo que a maioria das pessoas, a gente que faz muito aconselhamento, a gente vê é que a pessoa perde totalmente a referência quando você não sabe o que você está buscando. Entendeu? Porque hoje em dia a gente tem usado cada dia mais e dependido cada dia mais do GPS. De primeiro, a gente pegava um mapa e tinha que olhar no mapa para poder aprender o caminho. Hoje em dia... E depois que aprendia... memorizava. Mas hoje em dia, com o GPS, facilitou muito, facilitou. Mas ao mesmo tempo, deixou a gente muito preguiçoso. Entendeu? Eu, para ir, ainda mais a gente tem muita coisa na cabeça, eu jogo no GPS e eu já nem penso mais. Eu sou teleguiado lá. E hoje em dia a gente vê a vida fazendo isso com a gente. De vez a gente ter o propósito, buscar o propósito no céu, a gente está sendo teleguiado pelos propósitos da Terra. E aí que começa a ver o quê? A insatisfação, porque aí vem o desânimo, porque o quê? Vem as decepções, porque você está olhando com os olhos carnais, procurando um GPS aqui da Terra, e não um do céu. Sim. Que é o Espírito Santo de Deus. Justamente. Então, nós já falamos sobre isso aqui um pouco, eu gosto de repetir isso, a gente tem que repetir isso, porque é olhar, não só, eu sempre falo até para o Adriano aqui, eu gosto de olhar a causa raiz. Não só o problema, o final, o que está acontecendo aqui no final. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão querendo morrer, as pessoas não estão querendo buscar mais a Deus. Mas por quê? Da onde vem isso? Justamente o que o Daniel está falando. Ou seja, as pessoas estão colocando muitas vezes o seu propósito de vida em uma base que não é sustentável. Em uma base que não se sustém. Então, aí quando essa base rui, porque ela vai ruir. Porque ela não é a rocha, né? Inabalável. Inabalável. Ela vai ruir. Todas as bases que nós colocamos aqui, os fundamentos que nós colocamos aqui nesse mundo, eles vão à ruína. Cedo ou tarde. Seja o dinheiro, seja os relacionamentos, seja a beleza, seja o que for. Eles vão à ruína. E aí quando vai à ruína, vem a decepção. Né? E aí, se nós voltarmos para o filho pródigo, que eu falei aqui, não sei quanto tempo durou a viagem dele, da saída de casa. Até vamos pensar antes, quanto tempo ele planejou. Quanto tempo ele estava insatisfeito, estando na casa do pai, bem cuidado, pai rico, empregados para cuidar do bom e do melhor. Quanto tempo como ele começou a ficar insatisfeito? Quando que aquela estrutura familiar que ele tinha maravilhosa, porque um pai amoroso, passou a não ter mais valor para ele. E ele passou a cogitar sair da casa e viver a vida dele. Então, a gente vê muito problema hoje, nas igrejas principalmente, mas a gente tem que olhar lá atrás. Quando começou isso? Quando essa pessoa passou a perder essas coisas, essa coisa simples de estar na igreja servindo a Deus, de ter uma família normal, né? Até alguns vão dizer assim, mas o que é normal? Eu sei o que é normal, eu tenho um conceito, não é preconceito, eu tenho um conceito do que é uma família normal. Quando que isso deixou de ter valor
essa base deixou de me sustentar e eu comecei a buscar outras coisas. E aí eu caminhei, cheguei lá na frente e caí em si. E isso é muito interessante, falar sobre o normal. O que é o normal hoje, né? E aí é que começa a confusão. Porque o que era normal é anormal. E o que era normal, eles estão querendo falar que é normal. Agora, o que a gente não pode nunca deixar... Tem uma mentira que o diabo inventou, que fala assim, que uma mentira repetida mais de 1000 vezes se torna verdade. Não se torna verdade. Mentira é mentira, vai ser sempre mentira. Então, conceitos, igual o pastor Edson estava falando, são conceitos que a gente tem que formar, que a gente tem que direcionar. Se você tem uma base, por isso que a gente vai direto na construção, de novo, né? Se você forma uma base, você não vai ser abalado por nenhum tipo de vento. Hoje em dia a gente vê até a própria igreja sendo abalada por qualquer vento de doutrinas, surgindo tantas igrejas e tantas coisas. Por quê? Porque eles não estão mais criando base. O pessoal está buscando no mundo, e o mundo está criando um novo normal, que eles falam, e aí eles se perdem, porque eles não têm uma diretriz para poder saber. E se a gente for olhar, Deus às vezes deixa acontecer alguma coisa para poder mexer com essa estrutura toda. A pandemia é a prova disso. Justamente. Se a gente for olhar, tudo parecia que estava sério, ou estava normal, estava tudo nos eixos, né? Bastou um vírus, não estou menosprezando, matou muitas pessoas, mas, por exemplo, esse vírus perto do Ebola não é nada. Ok? Não é que não é nada, gente. Não estou falando de novo. Mas eu estou falando assim, tem vírus que é muito mais letal do que esse. E eu estou falando assim, precisou vir um negócio desse para a gente poder acordar. E a gente estava falando justamente isso antes do início. O juízo de Deus começa pela sua casa. Porque ele não tem compromisso com o mundo. Ele tem compromisso com a sua casa. Sim. Então, antes dele organizar... E voltando de novo para o princípio que você estava falando, né? Sobre o princípio. Onde é que surgiu isso? Eu creio que surgiu quando a igreja perdeu o seu espaço. Ok? Se você vai, por exemplo, o Canadá é um país cristão, formado nas bases cristãs. A gente vai para os Estados Unidos, é um país totalmente cristão. Inglaterra. O que está acontecendo com esses países? Eles perderam a base e agora estão virando uma borra louca. Se você olhar, eles não sabem nem o que eles são mais. Justamente. Estão perdendo o sentido, estão perdendo tudo. Então, a culpa é de quem? Da própria igreja, que deixou um vácuo. Ele saiu, enfiou a cabeça dentro de 4 paredes e falou, eu não quero mais me preocupar com o resto. A gente só vai se preocupar com isso. E aí a gente vai com um mandamento, os últimos mandamentos de Jesus, que o Adriano falou, que é o ide, né? Sim. A Bíblia, Jesus fala assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que a gente trocou esse ide para o vinde. Pro vinde. A gente fala, vinde para minha igreja, vem para minha igreja. Se a gente for olhar, lá no princípio, na primeira igreja em Atos, isso não deu certo lá. Não. Quando eles venderam tudo para viver em comum, já veio Paulo, que era Saulo de Tarso, desceu o rei neles para poder repartir. Sim, sim. Então, assim, eu fiz até uma meia-culpa esses dias aqui num dos programas, falando, eu como pastor, eu peço perdão, porque é o que você está falando. Nós, a igreja, ela perdeu um certo espaço, e o que aconteceu, que a gente está falando aqui, que eu já comentei diversas vezes, na Europa, que eu estive lá, Deus me levou para eu ver, foi lá que a minha mente começou a abrir para entender o que estava acontecendo com a igreja, de você ver uma nação que evangelizou o mundo praticamente, e hoje é um cemitério cristão. A gente for olhar, a morte está ali, né? Aí você olha Estados Unidos, você olha Canadá, como o Daniel falou, um país formado por cristão, e hoje sem identidade cristã, né? E então você começa a olhar e ver assim, a igreja, qual é o papel da igreja? O que a igreja tem feito, né? No Brasil, principalmente, nós estamos vendo, eu sempre fui um observador dessas coisas. E pelo que nós estamos vendo hoje, brasileiros em grande quantidade sofrendo de depressão. Por que eu cito muito forte brasileiros? Porque, gente, o brasileiro,
ele já é uma pessoa que é alegre por si só, a sua cultura já leva. E nós estamos vendo brasileiros que não querem mais viver. Uma epidemia de depressão no Brasil. Aí eu começo a olhar e ver, e nós, igreja? Porque eu creio nesse evangelho que nós pregamos. Esse evangelho transformou minha vida. Esse evangelho me tirou da beira de um prédio quando eu estava para pular. Esse evangelho tem poder de transformar. Amém. Tem poder, eu tenho frisado com os irmãos na igreja, nós não vamos deixar de pregar que Jesus cura, liberta, transforma e leva para o céu. Amém. Ele não curou alguém que nós oramos, mas nós não vamos deixar de orar. E você não deve deixar de pedir oração. Jesus cura. Nós não vamos deixar. Agora, o que nós estamos vendo muitas vezes que faz com que as pessoas percam essa base de sustentação é um evangelho sem Jesus. Sem a rocha. Sem a sustentação. Um evangelho centrado no homem. Eu sempre dizia isso, até mandar um abraço aqui para o evangelista Regivaldo, que está nos assistindo lá no Brasil. Fui líder de jovem lá dele muito tempo, ele também foi líder lá. E eu sempre dizia isso. Olha, a gente precisa entender que, seja um jovem, seja um irmão, seja quem for, ele precisa estar primeiramente ligado em Cristo. Amém. Depois vem as demais coisas. Né? Mas hoje nós vemos muitas vezes as igrejas estão perdendo muito tempo. Como eu disse esses dias, a igreja acho que nunca trabalhou tanto como trabalha hoje e rendeu tão pouco. Então você que é um empresário, você sabe o que é eficiência. Exatamente. É fazer com menos o possível e gerar mais. Ser eficiente. A igreja não é eficiente hoje. A igreja antigamente, com pouco, ela fazia muito. Porque ela ia centralizada naquilo que realmente importava, naquilo que mudava, que era apresentar Cristo para as pessoas. Dar para as pessoas o que? Meaning, propósito. As pessoas não sabem hoje o porquê que Jesus morreu na cruz do Calvário. Por que elas têm que entregar a sua vida para Cristo? Então elas não têm propósito. Voltar ao primeiro amor. Foi tão interessante. Quando vocês começaram a falar, vocês dois, daí vocês foram para uma outra área que eu não queria, que eu queria trazer para uma outra área. Daí vocês começaram a falar, daí eu comecei a ver. Daí as coisas vão se encaixando, né? Daí o senhor falando, aí o Daniel falando sobre a igreja, como a igreja, né, saiu da estrutura que ela dava, daí a gente vem falando sobre, né, a importância de Cristo até. Daí eu sempre quero trazer para as pessoas que estão realmente fracas e que quando você está fraco, cara, eu já tive lá, você não quer nem saber de Deus. Você chega a um ponto que você, não, chega para lá. Né? Não tem como eu ouvir falar em Jesus ou em Deus ou isso ou naquilo, né? Daí eu ia pro álcool, bebia muito, né? Mas daí o senhor falando, aí veio essas palavras, fui juntando, pegando tudo e vendo a importância do que vocês estão falando, né? Vim somando aqui. Daí me veio na cabeça os pastores que se suicidaram, né? Então, daí eu volto para ele, para você que está vendo esse vídeo agora ou vai ver depois, né? E você está passando por um momento desse, um momento delicado. Daí, eu não tenho Cristo no coração? Não é isso que nós estamos querendo falar, né? Às vezes, eu vou falar, depois vocês me corrigem, tá bom, gente? Vocês têm mais autoridade sobre isso. Então, o que acontece? Porque eu falo, eu sou um cristão, sou um evangélico e estou com depressão, estou angustiado, estou desanimado, não acredito mais, não tenho esperança, acabou minha esperança. Então, eu não tenho Cristo? Não. Né? Porque esses pastores que tiraram a vida, eles tinham Cristo. Né? Claro. Eles tiram Cristo. Mas daí volta no que eles estão falando. Né? A gente vai perdendo a base. Você vai perdendo a conexão, né? Hoje a gente usa o telefone para tudo, né? Para ver um filme, para se comunicar, para falar. E eu acho interessante, Daniel, é que a gente usa o Wi-Fi, não é isso? E o que eu gosto muito interessante é isso. Quanto mais perto você está do roteador, do transmitor, do que transmite, né? Quanto mais perto você está, melhor a sua conexão, não é isso? Sim. Você escuta nítido, né? Daí você vai se distanciando, o que vai acontecendo? Você continua com o telefone. Você não deixou o telefone de lado, você continua com o telefone, o que você está assistindo está lá, mas daí quando você vai assistindo, você vai perdendo a conexão. Daí vai ficando cada vez mais ruim a sua conexão, cada vez mais ruim a sua conexão, cada vez mais ruim. Se você voltar, ele fica. O que acontece com muitas pessoas?
Tá bom? Eu vou falando, depois vocês vão me corrigindo aí. Algumas pessoas se distanciam, como aconteceu comigo, daí você para aqui no distância que tá mais ou menos a conexão. Você não perdeu, não tá no limpo, mas você tá confortável, você fica ali. Não é isso? Outras, vai distância um pouquinho mais, perde a conexão. Daí você continua com o aparelho, que é Cristo, você continua com o temor de Deus. Não, eu tô temente a Deus, né? Mas você perdeu aquela conexão com Deus, né? E tudo começa aí na igreja. Não é isso? Onde a gente vai pegando a base, né, para a gente nos alimentar. Passa. A gente estava falando sobre o que causa, né? Que agora a gente identificou o problema da onde surge, né? Porque é muito importante a gente entender, por exemplo, o que é a escuridão? Ausência de luz. Ausência de luz. Entendeu? O que é o ódio? Ausência de amor. Tá me entendendo? Sim. O que é o desejo da morte? É a ausência do desejo de viver. Entendeu? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Justamente. Entendeu? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso te ensinar chinês porque eu não sei falar chinês. Sim. Entendeu? Eu não posso te vender um avião porque eu não trabalho com avião. Mas eu posso te vender uma casa porque eu trabalho com a casa. Então é a mesma coisa. O diabo, ele pode dar o quê? A morte. Porque ele foi o criador da morte. Deus pode dar o quê? A vida. Porque ele é o criador da vida. Uau. E não é qualquer vida. É vida em abundância. Então, o que a gente chegou ao problema? Agora, qual é a solução? Igual você falou muito bem, né? Você fez uma analogia muito boa sobre essa distância. O que acontece é justamente isso. A pessoa vai se distanciando e nem vai percebendo. Sim. Porque viver no espírito não é natural. É sobrenatural. Viver na carne é o natural nosso. Então, se você não faz nada, você já está descendo. Entendeu? Eu costumo falar o tempo todo, os meus filhos até brincam comigo, eu falo que se você tem 2 cachorros, um você alimenta bem e o outro você não dá comida para ele. Quando eles forem brigar, lutar entre eles, quem vai ganhar? Tá com mais fome. O que você alimenta melhor, né? O que tá com mais... justamente. O que você alimenta melhor, porque o outro já vai estar tão fraco, Sim, debilitado, verdade. que não consegue nem levantar. Verdade. Então, o que acontece? Quem a gente está alimentando? A carne ou o espírito? A carne e o espírito. Se você alimentar a carne, é lógico que a carne vai ganhar do espírito. E tem uma questão, até só para complementar o que você falou sobre... Justamente, nós não estamos aqui dizendo que as pessoas não têm Deus. Isso. Né? É essa questão às vezes, desse distanciamento e principalmente de aquilo que eu estava falando aqui, de você estar ouvindo um evangelho que é realmente o evangelho que te dá base, te dá sustentação. Eu sempre repito muito isso porque se você entrar no Facebook hoje, qualquer dia, você vai ver muitas igrejas estruturadas, pessoas lá que têm conhecimento e pregando muitas vezes um evangelho que não dá base para as pessoas. Muitas vezes são discussões teológicas, ou seja, nós não estamos no momento, me desculpe, nós não estamos no momento de discussões teológicas. Nós estamos no momento de apresentar Cristo para as pessoas. As pessoas estão morrendo, não está no momento de nós discutir quem é maior, quem é menor, qual a igreja é correta. Não, nós estamos no momento de socorrer as pessoas, apresentar Cristo, porque elas perderam a sua base. Então, o homem de Deus, ele tem os seus momentos de fraqueza também. Só que ele não pode chegar numa situação de suicídio. Quando ele chega é porque aconteceu isso. Porque nós temos exemplos. Elias. O maior profeta. Elias desceu fogo do céu. Orou, não choveu 3 anos e meio. Orou, choveu de novo. Vai falar que um homem daquele não tinha Deus? Desafiou 850 profetas. Só que o que levou Elias a entrar naquela caverna? Uma ameaça. Ou seja, você às vezes é ameaçado, a pressão do dia a dia, as dificuldades. Você pode dar aquela... Só que Deus vai lá e fala com Elias. Mas bom exemplo. Acumulo de problemas, né? Sim. Nós vemos Elias estava com acumulo de um monte de coisas. Sim. Né? E se você ouvir também, né, as passagens dele, você vai ver que ele estava cansado. Né? Mas uma coisa interessante.
Ele fugiu não, ele correu, mas ele ouviu a voz do Senhor quando falou com ele. Ele obedeceu, falou, vai para tal lugar e fica esperando. Ele foi. Né? Agora vai para tal... Daí ele foi. Daí quando ele estava lá escondido, quando Deus chama, ele vai. Ele, tô aqui. Não é isso? É onde a gente tem que estar bem atento e onde às vezes a gente não está. E aí o negócio... Mas veja bem, não foi na primeira vez que Deus falou com ele que ele levantou, não. Ele não é um super-herói. É por isso que a Bíblia diz, Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. E ele fugiu. A Bíblia deixa bem claro que ele fugiu com medo... De uma mulher. That's it. E se a gente for olhar na Bíblia, é o maior profeta. Ele é o profeta símbolo, ele é o cara símbolo de todos os profetas. Por isso que quando ele veio falar no Monte da Transfiguração, que vai falar com Jesus Cristo, quem aparece? Ele Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Que também falava que era necessário Elias vir antes de Jesus Cristo. Veio João Batista na virtude de Elias. Você vê o tanto que... E os judeus... esperam Elias até hoje. Elias. Isso é uma coisa muito importante, Adriano, que nós estamos falando aqui agora, porque é o seguinte, eu sei que você quis colocar de uma maneira para as pessoas entenderem, mas uma coisa que eu aprendi e que me ajuda até hoje é entender que a Bíblia não esconde as verdades, as mazelas. Não esconde as mazelas. Ele fugiu, ele estava com medo, ele desejou morrer. Essa é a verdade, porque quando nós tentamos muitas vezes cobrir um pouco isso, fica parecendo que esses homens eram super-heróis, eles não eram. Não. E aí é onde eu não encontro guarida para mim hoje, para eu sair de um problema. Porque eu falo, não, ele saiu, mas ele era X, ele era Y. Não, ele era um homem que precisou da graça de Deus para sair daquele buraco. Ele precisou da graça de Deus. E isso é muito importante, se você está falando. Eu acho que você tem essa pergunta o tempo todo. Eu tenho muita gente que chega perto de mim e fala assim, mas você tem vontade de fazer isso e aquilo? Líderes, pastores também têm vontade de fazer isso. Eu falei, a gente é comedor de arroz e feijão igual você. Jesus Cristo, que era Deus, quando teve aqui, ele teve. Ele foi sujeito às mesmas paixões, quanto mais a gente. Mas a gente está vivendo, voltando àquilo que você falou, há um tempo de deusamento dos líderes. E tem muitos líderes que têm gostado disso. E a gente está colocando o líder no pedestal e tirando Cristo do pedestal. Sim. E é por isso que a gente tem visto descer muito o nível de evangelho. Voltando a Paulo, eles falam de Bereias, os bereanos eram mais nobres porque eles buscavam na fonte para ver se estava. Agora, voltando para Elias, que é muito bom, já que a gente pegou Elias, que Elias teve depressão e pediu para morrer. Justamente. Okay? Agora, só para a gente olhar o tanto que o diabo é astuto e ele sabe usar as nossas fraquezas. E por isso que a gente tem que ter cuidado. Depressão, igual você estava falando, é uma doença e a gente tem que entender isso. Às vezes a gente olha para um lado e tem muita gente que fala que crente não pode ter depressão. Então crente não pode ter problema no coração? Um crente não pode... por exemplo, eu uso óculos. Por quê? É uma doença, como qualquer outra. Agora, o que a gente tem que ter cuidado é com a causa da depressão, o que pode levar, que a gente vai falar sobre isso agora. Mas é uma doença que é preciso. Tem médicos. Deus trabalha de várias formas. Então, tem médicos que tem hora que você tem que tomar remédio. Então, deixar isso bem claro. Agora, o que o diabo faz? Ele quer te isolar. Ele pegou Elias, jogou dentro de uma caverna. O que é uma caverna? Uau, eu não tinha pensado nesse ponto, hein? É um lugar escuro, sem ninguém. Sem ninguém. Daí o que acontece? Quando você não tem nada para fazer, você está num lugar escuro, você vai escutar a voz do seu coração. E a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A gente vai começar a falar, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu não faço nada. A gente vai escutar as mentiras do diabo. Sim. Quero ler aqui, o evangelista Regivaldo está falando aqui. Acredito que o relacionamento com Deus é procurado em coisas visíveis, palpável, aplicando expectativa onde não há, gerando frustrações, decepções, fazendo com que ficamos desanimados e automaticamente distanciado da verdadeira essência que é a presença de Deus. Isso aqui era o outro exemplo que eu ia falar, que o outro ponto que eu ia falar, justamente era isso aqui. Amém. Ainda falando sobre a causa, uma das coisas que tem levado as pessoas a esse momento, essa decepção, e aí traz o desânimo, é a chamada materialização da fé. Yes. A materialização da fé, porque a igreja, no sentido, ela foi perdendo a graça, né? Porque você precisa orar, você precisa ter leitura bíblica, então a igreja foi se afastando desses fundamentos.
E aí foi perdendo a graça, foi perdendo a virtude espiritual. Por isso que o Daniel falou, a igreja deixou um espaço, um vácuo, né? Só que ela começou a substituir com coisas físicas. Ou seja, eu não tenho mais fogo, não dou aqui julgando ninguém, só dando um exemplo. Não tenho mais fogo, que é invisível. Eu coloco um fogo dentro da igreja. Você entendeu? Então, e nós vemos que a palavra de Deus ela é baseada em fé. Em acreditar no que eu não vejo. Eu não preciso ver para crer. Eu preciso acreditar. Jesus louvou aqueles diante de Tomé, aqueles que não viram e creram. E nós somos essa igreja, dos que não viram e creram. Amém. Mas estamos voltando a ser uma igreja que tem que ver para crer. Exatamente. E aí nós estamos olhando e vendo coisas, como ele disse aqui, que são palpáveis. Ou seja, eu acredito que isso daqui é um celular porque eu estou vendo e estou pegando. Mas se você for olhar para a nossa vida, para onde nós chegamos, independente de alguém estar agora em depressão, desanimado, olha para a sua vida, como é que você chegou a ser quem você é em Cristo. Você chegou porque você tomou atitudes de fé. Quantas atitudes que você falava assim, é impossível, alguém disse é impossível, você tomou porque Deus falou. Amém. Eu sempre dizia, até o Regivaldo deve lembrar disso, eu dizia para os jovens que eu dirigia, se Deus me mandar eu plantar no concreto, eu vou plantar, porque foi Deus que mandou. Mas no concreto não nasce. A Bíblia diz, o lavrador que olha para o templo, ele não planta. É verdade. Então o que acontece? Dos problemas é porque nós hoje precisamos ver para crer, nós não estamos vendo. Entendeu? Não estamos vendo. Ou seja, Daí, como a gente não vê no espírito, a gente vai procurar na Na carne. E aí a carne é o quê? De vez a gente transformar o mundo pelo aquilo que a gente passa a ser transformado pelo mundo e começa a trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Sim. Daí a igreja para de ser separada para poder ser uma coisa comum. Uma coisa comum. Ela não tem mais novidade. O que é o gospel? O que é o evangelho? Boas novas. Eis que vos trago boas novas. As pessoas estão ouvindo hoje o evangelho e não é mais novo. Por isso que tem que trazer tantas coisas diferentes. Foi tão interessante vocês falaram uma coisa aí que eu falei essa semana com o meu pastor, que eu vi em duas igrejas diferentes, eu vi duas pessoas, duas servos de Deus trazendo uma mensagem, né? E usada pelo Espírito Santo, você vê, né? Sendo usada pelo Espírito Santo, achei muito bonito. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eles agradeceram tanto ao pastor e à igreja, sabe, que aquilo me incomodou, sabe, não é agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Espírito Santo por estar sendo usado, não, agradeço ao pastor Edson por me dar a oportunidade, eu agradeço à igreja, à Assembleia de Deus por eu estar aqui, eu agradeço, sabe, gente, eu acho que está no momento a gente deixar, até sair um pouquinho, mas que isso veio essa semana no meu coração, sabe, eu vi, inclusive, conversei com o meu pastor sobre isso, e, gente, é um evangelho só, né, então, nós temos que ir por ele, por Cristo, né, ele fazia, os milagres que ele fazia foi para a necessidade do povo, não foi para se mostrar, não é isso? E pelo contrário, né, se a gente vai olhar, ele procurava fazer escondido. Ele não chamava à frente do povo, né? Então, o que você está falando é muito sério, que volta àquilo que a gente estava falando, que é a idolatria. Ela vem de várias formas. Mas da mesma vez que veio em minha cabeça, eu falei, não tem diferença nenhuma de quem adora santo. É um ídolo. O que a gente até comentou já isso aqui. Eu como pastor, eu digo isso. Ou seja, nós aprendemos, e acho que isso é válido, honrar os homens de Deus, honrar as pessoas que são de Deus, né? A Assembleia de Deus mesmo tem uma hierarquia, tem uma organização, a gente aprendeu, eu honro isso, acho muito importante. Agora, você tem que tomar cuidado até quando isso vai. Qual é o limite disso? Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, e Deus não aceita que a sua glória seja dada a ninguém. Ele não reparte sua glória com ninguém. Por isso que eu gosto muito dessa palavra. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa muito isso. Toda glória que não é dada a Deus é uma glória em vão. Sim. Por isso que chama vanglória. Vanglória. É glória para nada. É dada. E volta ao que você falou, o pastor não fez nada errado, a igreja não fez nada errado. O único problema que tem é que o povo está tão carente, não conhece mais a palavra, que o que aparece de bom, eles querem pegar.
Entendeu? Sim. E o que o Edson falou é muito certo. A gente tem que dar honra a quem merece honra, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu lembro, um testemunho breve, rapidinho, por causa do tempo, que eu uma vez estava na igreja e eu tinha dado uma palavra para uma pessoa. Daí a gente estava no meio de uma reunião e a pessoa se levantou e falou: Deus me falou isso, isso e isso. Na mesma hora eu falei: mas sem vergonha, fui eu que falei? Daí Deus me puxou a orelha na hora. Aleluia. E Deus falou assim: primeiro, não foi você, porque essa sabedoria não vinha de você. Você é burro demais para falar um negócio desse. Vamos trocar coisa, entendeu? Agora, se ele não te viu e me viu, você fez seu trabalho. Sim. Agora, se ele tivesse te visto e não tivesse me visto, aí você não tinha feito o seu trabalho. Sim. Então, depois daquilo, Uau, eu aprendi. Uau. E nunca mais eu escrevo coisas no Facebook, nunca mais escrevi nada embaixo. E como é difícil para nós, seres humanos, não ter o nosso nome lá, né? Sim. Para nós é difícil não ter o nosso nome lá. Porque quando você reconhece que a sabedoria não vem de você e vem de Deus, aí você começa a trabalhar isso. Sim. Hoje, quando as pessoas, e acontece direto, as pessoas levantam e falam: Deus me falou e eu falei, eu fico super feliz. Porque, na verdade, a Bíblia é clara. Ela fala o seguinte: se você receber sua recompensa aqui na terra, tá não pronto, tem mais nada pago. para receber no céu. Agora, eu te pergunto, você prefere o favor de Deus ou do homem? Sim. Mas aí volta para o nosso problema de novo, né? Sim. Que a gente é tão carente que a gente prefere um tapinha nas costas e falar que a gente é o cara, do que deixar Deus nos... E aí, voltando para a questão que nós estávamos falando aqui das pessoas, do problema da pessoa desanimar, cair, essa também é uma causa. Quando a pessoa coloca a sua esperança em um homem, coloca toda a sua confiança em um homem, que pode ser um homem de Deus, pode ser uma mulher de Deus, não estou dizendo aqui, como eu disse, a gente tem que honrar, mas a gente precisa entender o que a Bíblia nos diz. Amém. A Bíblia diz assim lá em Romanos: e Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, né? Deus estava em Cristo reconciliando, ou seja, ele foi o ofendido e ele buscou reconciliação com o ser humano através de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E diz assim: e nos deu o ministério da reconciliação. Amém. Ou seja, ele nos deu o ministério, nós somos embaixadores para quê? O embaixador brasileiro, ele vem no Canadá para tratar de assuntos do Brasil com o Canadá. Então ele vem aqui para interceder, para falar, para apresentar as situações. Então eu entendo que, eu vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você é Deus, Daniel é alguém, eu falo: Daniel, tá aqui, Jesus, Daniel, Jesus, eu estou aqui para te orientar quem é Jesus. Daqui a pouco você tem que começar a caminhar com ele. Você tem que começar a frutificar a sua amizade direto com ele. Eu sou o líder, eu estou aqui para te orientar se você precisar, mas você não pode olhar só simplesmente para mim. Você precisa começar a andar com ele. Você precisa ter um relacionamento direto com ele. Porque foi por isso que Jesus veio, não foi? Antes de Jesus, nós necessitávamos de um sacerdote. Isso. Depois de Jesus, agora não. Nós temos acesso direto a ele. Lá em Hebreus diz. E a função do pastor, do líder, seja ele... É ensinar você a... né, é ensinar o caminho. Ensinar o caminho. Não é te pegar... dar o password do Wi-Fi. Porque no início, ok, você pega pela mão e leva. Se você vê, por exemplo, voltando de novo à questão da igreja, é o seguinte: você vê que hoje em dia eles usam muito louvor para poder levar o pessoal a uma comoção. Ok? Existe até algumas corinhas especiais que eles separam, que é aquele corinho daquela hora. Ou seja, a gente está fazendo um show de pirotécnica. Sim. De vez a gente pegar e ensinar o caminho dos santos, a gente quer pegar pela mão e levar a pessoa. Para quê? Para que a pessoa dependa de mim e não de Cristo. E esse é o grande problema. Agora, voltando para o nosso tema, né? Como a gente consegue consertar, como é que a gente consegue restaurar a nossa esperança? A primeira coisa é aquilo que a gente estava falando agora. Aonde a gente tem colocado os nossos olhos? A gente tem colocado no mundo ou em Cristo? Porque se a gente colocar no mundo, por melhor que seja,
ele vai cair. A gente vê os grandes homens da Bíblia, que a gente não pode nem comparar com eles. Moisés, Davi, Abraão, todos eles caíram. Imagina se a gente fosse só olhar para eles. E Deus deixa isso bem claro na Bíblia, falando assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, o que a gente tem que fazer para treinar isso? Não sei se vocês lembram, no passado, quando tinha carroças, que tinha os cavalos, eles colocavam uns negócios assim, né? Uns tapa-olho assim de lado, para você tampão, não ver. Tampão, mas tem um nome específico, eu lembro. Sim. Daí, para quê? Para eles focarem na frente e não nas coisas do lado. Então, o Espírito Santo veio para isso. Só que a gente tem que deixar ele agir. É igual você falou do Wi-Fi. Você tem que estar perto para poder olhar isso. Porque eu não sei se vocês já tiveram labirintite. A labirintite é uma coisa terrível que você começa a rodar. Você está parado, mas sua cabeça está rodando. O que faz você parar, se você quer parar, você tem que focar num canto. Você tem que focar seu olho naquilo, daí vai parando de rodar. Então é a mesma coisa do espiritual. A gente tem que focar por autor e consumador da nossa fé. Entendeu? A Bíblia lá em Lamentações 3, ela fala o seguinte: eis que ponho a minha esperança, eis que trago à minha mente aquilo que me dá esperança. Eis que trago à minha mente. Olha só, você tem que fazer algo. Deus nos dá a esperança, mas a gente que tem que trazer à mente. Entendeu? Se a gente não trouxer, e voltando agora, tirando um pouco do espiritual e voltando para a carne. Se você ficar olhando e trazendo à mente só o que te dá desânimo, só o que te dá, olhando só desgraça, só olhando as notícias de hoje em dia, só olhando para o mal, você tá... Eu vou te falar uma coisa forte. Você vai estar dando louvor ao diabo, porque ele é o autor de todas as coisas ruins. Mas quando você começa a prestar atenção no bem, no bom, você está focando e você, naturalmente, você vai ser uma pessoa melhor. Você me fez eu lembrar agora de Jó, né? Em momento nenhum ele falou que era a culpa do diabo, né? Jó, não é isso? Ele fala sempre, Deus me deu, Deus tirou. Você falou coisa, e eu não tinha pensado nesse fato. Se eu ficar olhando demais para as coisas ruins, né? Então eu estou dando mais atenção a quem fez aquilo, né? É igual o perdão, né? Você faz perdão é para você, né? O outro tá nem querendo saber de nada, né? E nem sabe que você existe mais e você tá guardando rancor daquela pessoa. Quando você perdoa ela, você tá se curando. É a mesma coisa que você acabou de falar, Daniel. Sabe, se eu ficar olhando, focalizando para as coisas ruins que tá acontecendo, eu tô dando força, tô dando alimento para aquelas coisas que gerou aquilo. E você não vai conseguir avançar. Nós estamos falando aqui do desânimo. A pessoa parou, desanimou. Ou seja, mesmo que você saiba qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, você não vai conseguir avançar. Porque como o Daniel disse, você está olhando para todo lado. E a sua mente não consegue focar em uma coisa, né? Eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo. Né? Para mim, não tem ninguém na Bíblia que teria motivo para remorso mais do que Paulo. Nossa. Né? Ou seja, se eu fosse olhar, talvez alguém que está desanimado, agora parado, é porque situações ocorreram, ou essa questão que nós falamos aqui de ter se fixado num homem, esse homem caiu, decepcionou-se com a igreja, a gente tem ouvido muito isso, problemas familiares, como a gente tem dito aqui, todo mundo está sujeito a ter problemas e a desanimar, a entrar em depressão, né? Agora, eu preciso seguir, eu preciso continuar. Ou seja, igual eu estava falando com alguém esses dias, domingo retrasado, eu perdi um grande amigo meu, né? Morreu de Covid assim, em questão de 5 dias, cheio de sonhos, cheio de projetos, mas aí eu dei aquele baque, Deus falou comigo, eu preciso seguir. O que eu vou fazer? Eu preciso continuar pregando. Ele gostava de pregar, gostava de me ver pregar. O que eu faço para honrar a memória dele? Tem uma maneira. Isso me trouxe motivação. Eu vou continuar pregando. Ou seja, você focou no que traz esperança. No que traz esperança, naquilo que é bom. Então, Paulo, ele tinha muitos motivos para ter remorso. Eu estava até lendo hoje Atos, ele falando diante do Sinédrio, olha, quando mataram Estevão, eu era aquele que estava em autoridade durante a execução
e as vestes dos que matavam ele foram colocadas aos meus pés. Ou seja, ele Né? aprovou. Ele aprovou. Só que lá em Filipenses capítulo 3, você vai ver que ele está falando sobre como as pessoas o acusavam. Tem gente que está parada, desanimada, por quê? Acusações, isso, aquilo. Então ele falava assim, irmãos, eu não atingi a perfeição ainda. Ele diz, eu não julgo que eu sou perfeito. Porque as pessoas, porque elas colocaram a base, a vida delas, o propósito dela em coisas que não têm estrutura, uma perfeição, e ninguém vai ser perfeito aqui, aí vem a decepção, o desânimo. Então ele diz, eu não julgo que eu sou perfeito. Uma das maneiras que eu faço para vencer, é quando vem algum desânimo, é justamente falar para Deus quem eu sou. Eu acho que inicia o processo de cura aí. Você dizer o que você está sentindo, estou desanimado, não tenho mais vontade, não acredito mais. E a gente fez isso em Jacó, né? Justo. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ou seja, então, o processo de cura, eu entendo que a primeira coisa é a pessoa cair em si, reconhecer que realmente está com problema, está desanimado, está parado e falar com Deus. Senhor, eu até brinco com pessoas, ele fala assim, você não quer mais nada, ou como o Daniel falou aqui, olha, Senhor, eu estou com a minha cabeça cheia de pensamentos errados, estou pensando nisso. Fala com Deus. Temos que acreditar que esse Deus é amigo e ele quer nos ouvir. Amém. Então Paulo, eu vejo o segredo dele era mais ou menos como Davi, um homem que era assassino, adúltero, mas que era sincero. Amém. Falava com Deus o que ele estava sentindo. Então Paulo em Filipenses diz assim, eu não sou perfeito. Irmãos, eu não julgo que eu alcancei a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha um foco. E ele não deixava esse foco. Ou seja, cheio de razões para ele parar. Tinha. Todas. Né? Nem a igreja aceitava ele. E se você vê, né, igual o Adriano estava falando, o pessoal abandonou ele, né? Todo mundo tinha largado, mas mesmo assim ele não ficou caído, né? Ele focou no que dava esperança. E voltando de novo, é importante você buscar o que te dá esperança. Não o que te tira a esperança. Você tem que sair de perto do que te tira a esperança. Todas as pessoas negativas, as pessoas que te colocam para baixo, você tem que cortar elas. E a própria palavra de Deus fala, né, que dá tempo de você andar com as pessoas, com uma determinada pessoa, e dá tempo para você não se afastar daquelas pessoas. Então é trazer à memória, a palavra de Deus fala isso, aquilo que te dá esperança. Então é isso que a gente tem que buscar o tempo todo. Porque o homem sem esperança é nada. Se você não tem esperança de uma coisa melhor, você vai viver o quê? Deus estava me dando uma coisa essa semana muito interessante. Tem pessoas que vivem de passado. Muitas pessoas vivem de passado. Sabe o problema da pessoa de viver de passado? É que quando você vive no passado, você não vive o presente. Logo, se você não vive o presente, você não tem futuro. Ou seja, sua vida está resumida só no passado. Ou seja, porque você não viveu o presente, você não vai ter futuro. Então você acabou. Você se concluiu. Sim. Então, por isso que é tão importante a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Sim. Vamos viver o nosso presente para que a gente possa ter futuro. Sim. Vamos esquecer, igual você mencionou muito bem o que Paulo falou. Esquece das coisas ruins que ficaram para trás. Paulo era assassino, mas ele passou de perseguidor a perseguido. Ele falava que ele era como um touro indomável. Passou a ser um cordeirinho Sim. que todo mundo chegava e batia na cara dele. Sim, é. Ele saía fugido. E ele louvava a Deus por isso. E o ministério dele foi dado quando? No início, antes do batismo dele, para Ananias, quando falou, ele vai ver o quanto é doído. O quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Entendeu? Então, e ele embraced, ele pegou aquilo e foi. Então, voltando de novo, se você está desanimado, se você está triste, coloca isso na sua cabeça, ok? Primeira coisa, afastar de tudo que te leva para este lugar. Por exemplo, se você está com fome, e você não tem comida, você vai ficar na frente da padaria olhando aquelas tantas de coisas? Não vai resolver, vai te criar mais fome. Então a gente tem que buscar ajuda, ok? E ajuda do alto, não é autoajuda.
Ajuda do alto. Que é muito engraçado que os homens, eles estão pegando as palavras e estão torcendo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Engraçado isso, hein? Porque- Autoajuda, ajuda do alto. Se você for ver, o mundo hoje em dia prega autoajuda. Você Sim. é isso, você é aquilo. Sim. Se a gente for olhar, a gente é nada. A gente é merecedor de nada. Entendeu? Então, se a gente não tiver a ajuda do alto, a gente não pode. Uau. Sim. Não autoajuda, E aí ajuda do alto. a decepção, né? O homem no centro, aí esse homem também não é fundamento. Ou seja, eu também não sou fundamento, né? E o que o Daniel está falando aqui, eu acho que assim, a gente tem que pensar o que me motiva. O que me motiva? É. Ou seja, Paulo tinha uma motivação. Uhum. Seja o passado dele, que ele destruiu, ele falou, ou seja, até entrando para você ver como que Paulo ele tinha uma motivação tão grande em tentar de uma maneira não desfazer, porque não era mais possível, mas recompensar o mal que ele tinha feito, que ele nem casar ele casa. Yeah. Algumas pessoas dizem que ele está falando que é para ninguém casar. Não, ele está dizendo, eu não vou casar. Ele Eu já perdi tanto tempo que eu não quero. não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Amém. Ou seja, a vida que agora vivo, eu vivo Pra para ele. Ele colocou a vida dele à disposição. Ele entendeu o propósito dele. Propósito dele. E ele fala, você vê que ele fala assim, que ele queria ganhar mais um. Ele não perdia tempo. Eu estava lendo hoje, quando ele estava diante do rei Agripa, Já. Lindo ali. e ele começa a falar do evangelho, e o rei fala assim, ô Paulo, você está achando que com esse discurso curto aí você vai me persuadir a se tornar um cristão? Aquele homem com ousadia dentro de um tribunal, que poderiam condenar ele à morte ali na hora, ele fala assim, ó, quem dera não só você, mas todos os que estão me ouvindo aqui, se tornasse como eu sou, menos essas cadeias. Ou seja, ele desejou o bem Sim. e não o mal. E não pra mal. quem estava desejando o mal pra ele. Mas Você vê que lindo? Só aí já é uma lição. Meu Deus. Mas o que motivava ele a viver, sabendo que ele ia morrer daqui a pouco lá em Roma, era eu preciso ganhar mais um. É o que eu falei essa semana. O que me motiva como pastor? É você falar uma palavra para alguém e você ver alguém ser transformado. Você vê que aquela palavra que não é minha, como o Daniel falou, não é nossa, mas nós somos um canal de Deus, a pessoa vai ouvir o motivacional, que é o que, como foi falado aqui agora, né? Não, você vai vencer, vai dar tudo certo. Mas essas palavras não estão funcionando, é por isso que tem muita gente frustrada. Porque essa palavra não tem o Cristo, não tem a mudança, não tem lança sobre mim o teu fardo, não tem vinde a mim vós que estáis com sede. Não tem isso. Não, é que vai dar tudo certo, vai... Olha, fala tal palavra tantas vezes que tudo vai acontecer. É um mantra. Isso é um mantra, isso não é Bíblia. Isso não muda. E as pessoas estão frustradas por causa disso. Então, Paulo, ele queria ganhar mais um, o que motivava ele a continuar. Ele fala assim, ó, eu queria estar com Cristo, mas por amor dos meus irmãos judeus, eu prefiro estar aqui mais um pouquinho, para ver se eu ganho mais um. E você vê ali que o melhor de Deus ainda está por vir. E essa é a nossa esperança. E se a gente pode, a Bíblia fala assim, eu gosto da versão que fala assim, cravei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, são chaves, são textos bíblicos que eu tenho gravado no meu coração para mim não pecar contra Deus. Eu costumo falar isso o tempo todo. Por exemplo, se uma pessoa vem me ofender ou começa a pegar muito no meu pé, para mim não criar raiva dela ou ódio dela, eu já trago aquele versículo à minha memória. A minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra a potestade. Ou seja, não é contra ele. Não. É contra o que está movendo ele a vir a ter comigo. Entendeu? Então eu tirei meus olhos dele e estou colocando no que está movendo ele. Sim. Então, são vários versículos que a gente tem que aprender a exercitar. Tem um que é muito bom sobre esperança, que fala que a gente nunca vai vir uma tentação maior do que a gente possa suportar. Sim, E junto com ela vem o escape. sim. Ou seja, tem um ditado popular que eles falam, que é baseado nesse versículo, que fala que Deus manda o frio conforme cobertor. Mas é baseado nisso. Ou seja, isso me move quando eu estou na edge, ou no ponto de cair, na bordinha de cair. Eu falo assim, não, eu continuo, porque Deus é fiel. Se Ele está me deixando aqui é porque eu tenho força para passar disso.
Sim. Então, a minha esperança não está em mim, porque o Daniel já tinha desistido. Está em Cristo, que eu sei que ele é mais fiel do que eu. Então, eu sei que ele tem força para terminar. Você falou uma coisa, Daniel, que eu achei super interessante. E que, para mim, ajunta as duas. Quando nós perdemos, não focalizamos no bom, ok? Quando nós focalizamos só no ruim, daí vem o desânimo e começa na descrença, começa tudo. E você falando aí, e tanto isso na vida espiritual como na vida carnal. Né? Se eu focalizar nos meus problemas pessoais, nas minhas dívidas, no meu casamento, na minha saúde, né? Se eu focalizar só nas coisas ruins que acontecem, eu vou me afundar. Mas se eu focalizar, não, eu já cheguei até aqui, né? já venci. Né? Se eu cheguei até aqui, eu vou vencer. Olha aquilo que aconteceu de bom comigo, olha aquilo. Né? Então você dá um ânimo na sua carne. Né? Daí você que acontece na vida espiritual do mesmo jeito. Ah, mas para que eu vou na igreja? Não resolve nada, né? Ah, mas aquele pastor fez isso. Ah, aquela coisa fez isso. Aquela pessoa né, enfraquece o seu espiritual, né? E daí nós voltamos para o espiritual. Diz o quê? Buscar a palavra, né? E se encher da palavra, né? Vamos ler a palavra, conhecer a verdade vos libertará, né? Então, voltando aí, tanto no espiritual como no carnal, né? Se nós focalizamos no que é bom, nós temos uma grande possibilidade de nos sair o mais rápido possível da situação de uma depressão, de um desânimo, de uma descrença, de uma tristeza. Nós focalizarmos por principal do que é bom, não do que é ruim. Né? Né? E eu só queria comentar mais isso aqui, que eu gostei demais disso. Para a gente ter muito cuidado, eu nunca tinha focalizado nisso aqui. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Gostei muito disso. Sim. Mas uma coisa importante, Adriano, que eu entendo também é a seguinte: para a gente não para essa, vamos dizer, pensar em coisa boa não virar somente um mantra também, ou seja, eu leio a palavra me faz eu pensar em coisas boas, né? Porque a própria medicina mostra, o medo te faz você focar só naquilo que traz medo. Yeah. Você não consegue pensar em outra coisa quando você está com medo. Então, a tua mente se fecha, né? O instinto de sobrevivência, você vai olhar só para aquilo, né? Mas então não adianta só eu ler ou pensar. Eu sei que o Daniel, ele faz isso. Ou seja, ele tem versículos que são vivos dentro dele. Versículo que eu vou recitar para mim, mas que eles são vivos dentro de mim. Amém. Não é simplesmente eu vou... Porque senão se torna a mesma coisa de você ficar ouvindo autoajuda. A palavra de Deus, ela é para ser vivida. Ela é para ser vivida. Então se eu ler um versículo hoje que me traz esperança, e a Bíblia diz assim: a esperança que se vê não é esperança. Porque quem espera alguma coisa que já tem? A Bíblia diz isso. Ou seja, então isso não pode ficar só na mente. Não pode ficar só no repetir palavras, colocar Bíblia aberta em cima da mesa e repetir. Não, não pode ser isso. Eu preciso ouvir essa palavra e eu preciso começar a praticar coisa. O que Tiago diz? Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Através das obras, sim. Deixa eu falar só uma coisa que aconteceu comigo e eu senti o Senhor me puxando minha orelha. Eu tenho lido a Bíblia várias vezes ultimamente, né? Como que eu leio a Bíblia? Eu tenho dificuldade, como eu já expliquei para algum, que eu tenho dislexia, então para me ler eu me distraio muito. Daí eu escuto a Bíblia. E com isso já foi várias vezes. Mas ultimamente o Senhor puxou a orelha. Por quê? Eu escuto a Bíblia ou uma mensagem que me chama a atenção quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo outra coisa. Então aquilo é um passatempo para mim. Eu não tirei um tempo específico para ler a Bíblia. Não tirei o meu tempo. Não, eu estou usando, o meu a fazer, estou trabalhando, estou dirigindo, estou fazendo uma coisa, então estou escutando a Bíblia. Daí o Senhor me chamou a atenção nisso. Eu tenho que tirar um tempo para ler a Bíblia, ou escutar, ou ler, mas eu tenho que tirar aquele tempo e fazer minhas anotações. Dedicar 100%, né? Porque muita gente pensa, né? Ah, não, eu tô lendo, tô escutando. Tá mesmo.
Você tá mesmo? Ou você tá usando metade do seu tempo, como diz o outro, agradando a Deus e ao outro, né? Usando o seu tempo para duas coisas. Deus é exclusivo. O Espírito Santo, ele tem ciúmes da gente. Ele não divide você com ninguém, querido. É forte. Não adianta. Né? Como tem um ditado isso, que você trabalha, você não tem como agradar dois senhores, não é isso? A Bíblia fala isso. Não é isso? Sim. Então, gente, vamos estudar a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Até o louvor. Eu aprendi isso com a esposa de um pastor amigo meu. Falou, Adriano, não é louvor do YouTube, não. Worship, né? Você quer buscar Deus, vai sentir a presença dele. Não. Ela falou, eu me tranco na garagem da minha casa para isolar das pessoas, da minha família. Vou para lá, se eu coloco a música que eu quero, eu começo a cantar ela em oração. Eu fico ali sozinho, isolado de tudo, para fazer o meu louvor com o Senhor. Daí o que nós fazemos, né? Eu falo nós, né? Eu também faço isso. Eu vou fazer o louvor, vou aproveitar que eu estou fazendo alguma coisa e vou colocar um louvor. Né? E daí, como seria qualquer outra música, né? Mas você dedicar aquele tempo seu exclusivo para louvar a Deus, seja a música que você gosta, pode estar escutando no YouTube, não tem problema, mas dedica aquele tempo para o Senhor e você vai ver a diferença. Você vai sentir a diferença. O importante, Adriano, nisso aí é o seguinte: você louvar a Deus. Por que eu digo isso? Porque tem muitos hinos ou músicas ditas hoje que não louvam a Deus. Aí é outro detalhe. Me desculpe, mas eu sou pastor, eu sempre falo essas coisas. Existem muitas músicas hoje, infelizmente, que o centro dela é o homem. Aí é um cuidado que também volta de novo. Você está saindo completamente do que é evangélico. Mas aí as pessoas choram ali. Há uma comoção. Há uma comoção. Há uma emoção, mas não há uma cura. Não. Porque o que acontece? E eles confundem essa comoção com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, e não é. Porque o nosso culto, Adriano, veja bem, o que o Daniel falou aqui, tudo quem faz é Deus. O culto, ele é para Deus. O nosso culto, ele tem que ser vertical, não horizontal. Amém. Agora, os nossos cultos hoje estão sendo horizontais. Nós preparamos um louvor para a igreja. Não, é para Deus, é louvor. Será que eles vão gostar? Uma coisa, não estamos falando que é errado você combinar as coisas e fazer a coisa. Não é isso. Mas fazer bem feito, né? A gente tem que buscar a direção do alto e não uma direção para as pessoas. Sim. Porque o que acontece? Tudo isso aqui envolve no que nós estamos falando. Porque isso tudo vai gerar uma falsa virtude espiritual e uma não transformação das pessoas, uma não cura das pessoas. Porque quando nós adoramos a Deus, Ele então envia a sua virtude. E aí é onde alguém é curado no momento de um louvor. Porque a virtude de Deus está ali, Deus está recebendo o louvor. Agora, se isso é para o homem, não é para Deus. Então, a emoção é muito bonito, tudo, mas muitas vezes as pessoas, elas vão ficando frustradas, porque a sua vida não é transformada. E ela vai dia após dia, e a minha vida não é transformada, e aí chega ao ponto de você ouvir, como eu já ouvi de pessoas, eu não acredito mais no Evangelho, já não estou acreditando em mais nada. Mas o Evangelho é o poder de Deus, isso eu sempre falo para os irmãos na igreja. Nós estamos trocando o objetivo do Evangelho. O Evangelho é o poder, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amém. Cura também, transforma, abençoa, financia, faz tudo. Mas e isso é tão importante o que você está falando, que também mostra a frustração, né? Porque o prato principal, a cereja do bolo, é a salvação. Porque o que adianta você salvar, você sobreviver aqui e que vai viver o quê? 80 anos ou um pouco mais e depois viver eternamente no inferno? Então, a gente tem esse problema que a gente quer viver na terra como se fosse eterno, a gente vive o temporal como se fosse eterno e esquece que o eterno é muito mais tempo do que o temporal. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não aprender isso,
a gente nunca vai crescer. Amém. Você Eu tenho, só nós respondeu estamos agora, então eu vou dar 5 minutos para o senhor e 5 minutos para o Daniel. Quero só responder uma pergunta que a Janaína está perguntando, como a gente sabe que não é de Deus. O que eu disse é que, na verdade, existem músicas que são chamadas de louvores e que, na verdade, elas não estão lá para louvar a Deus. Outro dia foi feita uma reportagem lá em Goiânia, que eles têm muito moda. Tem uns caras, ficava 5 caras dentro de uma mansão, de uma casa, só criando música. E eu pensava que era só música de modão. Daí eles falavam, não, a gente ganha muito dinheiro fazendo louvor. Sim, mas muitos... Agora, cadê a inspiração, gente? Eles pegam só uma batida e colocam a letra. Muitas das músicas, vamos dizer assim, que estão hoje no sucesso, no meio evangélico, são músicas que foram encomendadas de cantores seculares. Então acontece, e essas músicas, Janelo, o que eu estou dizendo aqui, é que elas têm como centro principal delas, muitas vezes, o homem. O dinheiro, o homem... ok, agora o pior de tudo. Quando a gente fala de dinheiro, nós falamos de quem? Quando o propósito é dinheiro, é o quê? Mamon. Então quando eu faço um louvor, eu não estou dizendo que são todos, não. Existem músicas que vêm para te confortar, que realmente Deus... Alguém viveu um problema e faz uma música em cima daquele problema e aquilo me conforta. Mas muitas músicas hoje, elas são feitas justamente para bajular o ser humano só. Então, não vou dizer que ela é um louvor a Deus, porque ela foi feita para, muitas vezes, emocionar o homem. E não para louvar a Deus. Diferente. Então, não é que não é louvor de Deus. É que muitas pessoas fazem música para as pessoas, não para louvar a Deus. Quem que lembra do cantor cristão? Da harpa. Gente, vamos ler, cara. Se você lê os hinos do cantor cristão e da harpa, são mensagens, Daniel. São. Nossa! E são histórias. E tem histórias. De todas vida. Elas têm... Não, todas têm história. E veja bem, vou dar só um exemplo aqui, não vou falar qual, mas para os irmãos pensarem. Pega um chamado hino, que na verdade ele faz hoje divisão entre os irmãos. Ele fala que um não ajudou, que o outro olhou, que o outro não sei o quê, depois eu vou ter vitória e você não vai ter. Ou seja, você vê coisas que fala, isso é antibíblico. Que alguém vai ser abençoado antes do outro, que eu vou me esperar... Competição entre os irmãos. Ou seja, onde é que está na Bíblia isso? Ou seja, que se o irmão é abençoado, então não chegou a minha vez. Não tem nada a ver com a sua bênção. Amém. Deus não está limitado, ele não vai te abençoar agora, ele não pode me abençoar no mesmo momento. A nossa vida é diferente. E bênçãos são diferentes num ponto de vista do Senhor, né? Para cada um. Ou seja, então... O louvor é para Deus. Existem canções maravilhosas que falam com o homem, de histórias, como o cantor cristão tem, na harpa cristã tem. Mas tem muita coisa que é feita hoje que não é louvor a Deus, que é para o homem. Mas então, para agradecer aí mais uma vez a essa oportunidade, né, que nós temos. Mas eu quero que você finaliza com uma palavra de esperança aí para essas pessoas que estão aí com uma... Quero você e o Daniel. Sim. Finalizando aí, despedindo, mas finalizando aí com uma palavra de esperança. Nós falamos de muitos problemas, mas a solução, traga aí uma palavrinha, despede e traz uma palavra aí. Amém. Então, meus irmãos, o que nós estamos dizendo aqui é um bate-papo alegre, descontraído, com o objetivo de ajudar a quem está desanimado, relembrando novamente, todos nós estamos sujeitos a ter dias bons e dias maus. Todos nós podemos passar por um processo de depressão. Depressão é uma tristeza profunda, né, que todos nós podemos chegar. O que nós estamos conversando aqui é que muitas vezes a razão do porquê do que isso acontece são diversas, mas algumas vezes é porque nós perdemos o foco, é porque nós colocamos o nosso foco em coisas que não são duradouras. E então, para que isso mude, o principal é agora: fale com Jesus. Fale para ele o que você está sentindo, como está o seu coração. Tire os seus olhos daquilo que te traz tristeza. Tá? Saiba que Jesus ele passou por angústias tremendas, mas ele foi até o final porque ele tinha um objetivo, que era morrer na cruz por nós. E ele cumpriu o seu objetivo. Isso lhe motivava. Paulo, que nós falamos aqui, também tinha um objetivo, que era ganhar almas. Isso lhe motivava. Então, você tem uma razão de viver, você tem um propósito. Fale com Deus, encontre o que te motiva, olhe o seu lado, olhe para a sua família, olhe para tudo que Deus já tem feito por você, sabe? E encontre aquilo que te dá esperança. Primeiramente, é Cristo, porque a Bíblia diz assim,
Cristo, esperança da glória. Aquilo que estava oculto nas gerações antepassadas foi revelado a nós, Amém. que é Cristo em nós, esperança da glória, a Bíblia diz. Ou seja, então o que nos dá esperança é ter Cristo em nós. Amém. Verdadeiramente deixar com que Ele faça uma mudança, com que Ele seja o principal em nós, e todas as demais coisas que ruírem, casamento ruiu, emprego perdeu, a saúde, tudo isso vai ser secundário quando Cristo for a nossa rocha principal. Amém. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu queria deixar, tem uma passagem que está em Romanos 8, que até meu filho fez uma pergunta sobre ela. Romanos 8, 37, fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que isso quer dizer? Meu filho perguntou para mim: pai, o que é ser mais do que vencedor? Se só um ganha, se só um vence, como é que você pode ser mais do que vencedor? Eu falei: calma aí, filho, que essa aí é profunda. Eu vou ter que perguntar pro papai para poder entregar. E eu perguntei a Deus, e Deus estava falando: sabe o que é ser mais do que vencedor? É você ter certeza da sua vitória antes de começar a corrida. Uau! Entendeu? E é isso que eu quero deixar para você. Você é mais do que vencedor, igual tá falando aqui, por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Cristo. Ele morreu a sua morte para que você vivesse a vida dele. Através dele, você é mais do que vencedor. Porque essa carreirinha que a gente está vendo aqui não é nada comparado com aquela que está por vir. O que Deus tem separado para você, não tem ninguém que pode pensar ou imaginar. E olha que a nossa imaginação é fértil, mas a gente não consegue. Então vamos tirar o nosso olho, o nosso foco deste mundo que está cada dia mais voltado para o mal, cada dia mais escuro, e colocar na luz, ok? Não se esqueça, a escuridão é a ausência de luz. Então vamos procurar luz, larga a escuridão, ok? O mundo é escuro, Cristo é luz. Então é Ele que vai nos manter, é Ele que vai nos levar. Sem Ele, nada. Com Ele, tudo. Se afaste de todas as pessoas que te levam para baixo. Procure pessoas que te levam para cima. Não importa o que você fez, o que importa é aquilo que você vai fazer. Amém. E o que você vai fazer em Cristo é aquilo que a gente falou: ser mais do que vencedor. Amém. Amém, amém, amém. Opa, hoje foi muito bom. Eu quero agradecer, pessoal, mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por você estar aí nos ouvindo, né? Hoje foi uma palavra maravilhosa. Eu fico feliz em saber que o Espírito Santo esteve aqui, coordenou isso Amém. tudo, levou essa palavra a você que está aí, ok? Eu quero agradecer, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Reginaldo, que agradeço a Deus pela sua vida. Donizete. Hoje tivemos pessoas, eu sempre falo, a Beautiful Wife do pastor, tá aqui, a Gisele. Deus te abençoe, querida. Obrigado por deixar ele ter vindo, viu? Obrigado a todo, Clodoaldo. Pastor Lorival tá aí, ó. Pastor Lorival. Pastor Lorival, eu não vi ele, não. Nossa, Tá gente aí. boa. Oh, meu amado. Ele vai vir aqui, O Lorival, pastor Lorival? Isso, E, pastor você sabe, Lorival. o pastor Lorival tem unção de Caleb. O senhor é o próximo, Homem ok, de meu Deus, irmão? homem de Deus. O Fernando tá lá da Itália. Amém. Minha amada irmã. Não falo com você mais, Solange. Ela só tava ali porque o Daniel tá aqui, o irmãozinho dela. E o xodózinho dela. Te amo, Solange. Te amo muito, minha irmã. Aline, Deus te abençoe. A Beautiful Wife do Daniel. A Lucilene, Deus abençoe vocês. Francisco, Deus te abençoe. Wellington. A Janaína é a Janaína lá. Minha amada, Ornelas. um beijo no seu coração, minha querida, tá bom? Te amo muito. Pro Wagner também. Amém, Wagner. Um abraço a todos vocês. Olha quem tá aqui, Mauro, meu cunhado, Mauro, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Cuida bem da minha irmã, hein, rapaz? Deus te abençoe, querido. Gente, a todos vocês. Agora que eu vi o pastor Lorivaldo aqui, Deus abençoe. O próximo é o senhor, pastor, ok? A Leia lá de Altamira, Daniel.
Muitas histórias que eu conto para vocês, esse meu irmão aqui participou comigo. Leia, um grande beijo para você, querida. Deus te abençoe. Tá bom? Gente, é uma alegria muito grande. Eu te falei, Daniel, já passou já 1h30. Falando do Papai do Céu, muito gostoso. Gente, vocês viram aí, né? Foi uma palavra de edificação, né? Quem está aqui com você foi todas as pessoas que passou por problemas, pessoas que passaram por depressão, um grau maior, um grau menor, sabe? Todos nós aqui experimentamos o que é isso, o que é a dor, o que é a traição, o que é o pecado. Mas nós estamos aqui, tá? Estamos aqui por quê? Porque o Senhor tem misericórdia. Amém. Sabe, o Senhor, ele é... Às vezes eu não entendia, eu falava, o Senhor é bom. Eu falava, é bom como que eu tô aqui, né? Então hoje eu reconheço, eu experimentei esse amor maravilhoso. Está aí disponível para qualquer um de vocês quiserem. Gente, se a mensagem foi boa para você, se você gostou, é só você pegar ela e mandar para alguém. Né? Pergunta para o Papai do Céu, por quem que eu mando essa mensagem? Manda e recomenda ela, assim você ajuda a divulgar a palavra do Papai do Céu. O nosso querido pastor está aqui, ele tem canal no YouTube, tem o Facebook. Vai lá, se você ainda não conhece o trabalho dele, vai lá, conhece. Infelizmente nós vivemos num mundo onde os números são importantes, então quando você coloca número nas plataformas de homem de Deus, você está ajudando. Porque o YouTube, o Facebook reconhece pelos números e assim ajuda a divulgar o trabalho dele. Ontem mesmo ele colocou um vídeo que eu gostei muito e eu vou editar o vídeo, ele colocou no Facebook dele, eu vou editar e vou colocar no meu também, que é uma palavra maravilhosa. Então você pode ir agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida do Daniel, né? Amém. O Daniel, ele tem um ministério dele, e ele tem certeza que ele está disponível para vocês. Você pode procurar ele, já está o telefone dele aí. O Daniel também, além de ser um homem de Deus, ele pode te ajudar na sua compra da sua casa. Ele me ajudou muito a mim, tem ajudado muitas pessoas. Aí o telefone do Daniel aí. Tem ajudado muitas pessoas, ele te orienta. Não estou fazendo propaganda aqui não, tá? Estou só falando que o homem de Deus, quando Deus abençoa, ele abençoa com tudo, mas a sua conduta, você tem que andar, né, segundo o coração do Senhor. Né? Então você pode procurar o Daniel se tiver alguma vontade de comprar uma casa aqui em Toronto ou na região, né? Ele vai te aconselhar, ele vai te mostrar a maneira que você consegue adquirir isso, tá bom? Quero agradecer a cada um de vocês, quero agradecer a nossa equipe de edição, nossa equipe técnica, o pastor Agnaldo, que está lá em São Paulo, que Deus abençoe ele, a família dele, o Hidra, que está ali hoje sendo técnico de imagem, obrigado a Deus pela vida dele. Quero agradecer a cada um de vocês que assistiram. Eu vi o meu amado pastor passou por aqui. Eu quero agradecer a Deus por cada um de vocês. Tá bom, gente? Estaremos aqui mais uma vez a semana que vem. Não sei se eu vou conseguir a atenção do Daniel, que ele é um homem muito ocupado, mas assim que puder, Daniel, você vai ser muito bem-vindo. Né? Vocês gostariam de Daniel estar aqui novamente? Coloca aí nos comentários aí. Tá bom? Coloca no comentário. Já coloquei aqui. Vamos trazer ele de volta. Terça-feira que vem, estamos de volta aqui com o nosso querido pastor Kevin. Ok? E vou trazer o pastor Lorival. Vou marcar um dia com ele, aquele grande homem de Deus. Também tem muita história santa ali para ser contada. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Tinha esquecido. Vamos terminar com oração. Só um minutinho. Se você não ainda aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, agora é o momento, não importa onde você está, pode estar na sua casa ou no seu quarto, onde você estiver. Você pode levantar a mão e falar: Senhor Jesus, eu quero ter a experiência que aqueles homens estavam falando. Amém. Tá bom? Você pode fazer isso, ok? E nós não pregamos igreja. Embora aqui temos pessoas de 3 igrejas diferentes. Nós pregamos Cristo. Amém. Né? Amém. Essa é a única igreja. Cristo só tem uma igreja. É só uma. E é essa que nós estamos te convidando a fazer parte. Tá bom? Nós conhecemos vários lugares no Brasil. Aqui nós vamos te orientar. Você procura uma igreja que te faça bem e que seja uma igreja séria.
tá bom? Amém. E se você está afastado do caminho do Senhor, como eu estive, como o pastor esteve na infância, da adolescência dele, esse é o momento, tá bom? Você reconciliar, o Papai do céu, o Espírito Santo, ele sente falta de você. Ele está com saudade de você. Amém. E ele está querendo você perto dele, tá Amém. bom? Se você está assistindo esse vídeo, então pode nos procurar, tá bom? Pode passar, nós estamos com nossas informações aí, você tem que comentar em contato conosco, tá bom? Acesse nossas redes sociais, seria um prazer muito grande. Deus abençoe você. Agora o pastor vai trazer a palavra de oração, finalizando e agradecendo pela sua vida. Amém. Vamos orar então. Eu quero só dizer que, para você que nos ouviu, que vai assistir outro dia, independente da situação que você está, é hora de recomeçar. Amém. Né? Deixar o desânimo de lado, Jesus te ajuda, Ele te Amém. fortalece. E nós vamos orar nesse sentido agora. E eu creio que o Espírito de Deus vai visitar a sua vida. Amém. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer por esta tarde abençoada, Senhor. Estamos aqui reunidos, Senhor, neste grupo, Senhor, de irmãos. Senhor, levando a tua palavra, Senhor. Nós não sabemos quais são as pessoas que ouviram, que assistiram, que vão assistir outro dia. Senhor, meu Deus, muitos estão desanimados, Senhor. Perderam o propósito, a direção, a visão. Mas neste momento, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo visite a cada coração, ó Pai. Amém. Meu Deus, aqui no Canadá, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde estiver, Senhor, esta pessoa agora, Pai, desanimada, Senhor, pensando que já não tem mais propósito de viver, que o Senhor venha mostrar a ele, Senhor, a ela agora que o Senhor a criou, Senhor, que o Senhor a criou com um propósito para adorar, para te servir. Ó Deus, que ela é mais do que vencedora, Amém. mais do que vencedor por aquele que lhe amou. Pai, em nome de Jesus, renova, Senhor, agora o nosso propósito de viver, Senhor, e nos mostra o teu caminho, a tua direção, e fica conosco. Senhor, abençoa esta rádio, Estúdio Paz, nosso irmão Adriano e toda a técnica, Pai. Continua usando este canal, Senhor, e também abençoa o Daniel, a sua família e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.